Agora quero falar com você que nos acompanha, falar sobre as áreas de risco e, em especial e em particular, falar sobre os deslizamentos de terra. A gente sabe que o sol apareceu, embora haja uma previsão de chuva aí nos próximos dias. E por isso, Andréa Silva, é importante que as famílias que vivem nessas situações redobrem os cuidados e não retornem para aqueles imóveis que foram condenados, não é isso mesmo? Exatamente, Ricardo. Bom dia a todos mais uma vez, porque as consequências aparecem mesmo depois da chuva. A gente está falando ao vivo aqui do bairro do Costa Azul, porque eu vou conversar com o professor Luiz Edmundo, professor da Universidade Federal da Bahia, engenheiro, vai trazer todos os detalhes para a gente de como que as pessoas podem se proteger também depois dessa chuva. Tem um dado importante, de 18 até ontem, 18 de maio até ontem, foram 267 deslizamentos de terra aqui em Salvador. 3 semanas de muita chuva e as consequências, claro, que a gente enfrentou. Mas ainda pode ter consequência, professor? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Infelizmente, sim. Quer dizer, o risco de deslizamento não acaba com o cessar das chuvas. Então, um trabalho que nós fizemos, uma pesquisa que nós fizemos, que em torno de 4, 5 dias após a chuva ainda tem problema de deslizamento. Como acontecemos ontem, 2 deslizamentos, né? O da Gamboa e depois do IAPI também, mostrando que ontem foi um dia de sol e há perigo, porque a água continua infiltrando. Mesmo parando de chover, a água continua entrando no terreno, o que dá esse risco de deslizamento. Professor, para aquelas pessoas então que tiveram que sair das suas casas, as casas foram preservadas, mas é a área de risco. Esse número de 3 a 4 a 5 dias é o ideal para que elas possam voltar antes disso, não, professor? Olha, nesse período chuvoso, você não pode garantir assim que não vai voltar a chover. Então é interessante que ela espere mais tempo, porque nós temos um período de abril, maio e junho, são períodos chuvosos em Salvador, e após o passar chuvas, que seriam 4 a 5 dias após passar. Mas já há uma perspectiva de chuva na quinta-feira, então não é conveniente que elas retornem para casa. Professor, as medidas adotadas, por exemplo, as sirenes, essas medidas têm sido eficientes assim, para preservar vidas, para alertar as pessoas que vivem em áreas de risco? Olha, André, é interessante isso, porque daqueles escorregamentos que aconteceram na região serrana em 2011, foi feito um projeto para que tivesse alerta que não tivessem mortes. Então veio um processo do CEMADEM, instalado diversos pluviômetros, radares meteorológicos, para dar garantia à população. É claro que a sirene não resolve o problema de estabilidade, resolve o problema de salvar vidas. E nos simulados que eu participei da Defesa Civil, vi um desinteresse grande da população quando tocava sirene naquele simulado, para ser orientado, e acreditava que era só um problema do simulado. Mas tenho visto na reportagem de vocês que as pessoas também continuam não acreditando que a sirene está funcionando, que não vai acontecer nada com ela. Acho que acontece com o vizinho, mas com ela não. Então, tocou a sirene, não é sinal que vai cair imediatamente. Há um grande risco e a população tem que sair de casa para um lugar seguro, porque o mais importante é preservar vidas. Então, tocou a sirene e tem que sair de casa, né, professor? Tocou a sirene, aquelas pessoas que foram identificadas pela Codesal, que estão em área de risco, tocando a sirene, ela tem que sair de casa. É claro que numa área maior, às vezes tem casas seguras, que não há necessidade, mas aquelas que foram identificadas pela Codesal têm que sair. Professor, muito obrigada, professor Edmundo. Professor Luizão, que a gente conhece ele assim, na Universidade Federal da Bahia. Ricardo Ismael, e olha, ele já trouxe um alerta aqui, hein? Deve ter chuva até a partir de quinta-feira, fica mais esse alerta. Sem dúvida, Andréa, obrigado. Um abraço para o nosso querido professor Luizão, que é um grande especialista, um grande entendedor, um parceiro nosso, sempre trazendo para a gente as informações aí que fazem a diferença.